Há umas semanas atrás, minha namorada deixou para eu consertar uma balança desse tipo aqui, é a que vocês estão vendo ali no canto, ali em cima. Eu desmontei a balança, identifiquei o problema, os terminais que entram em contato com os polos da pilha estavam todos oxidados, então ainda não terminei de consertar ela, vou ver o que eu consigo fazer ali. A questão é que durante esse processo de abrir a balança, identificar a célula de carga, eu comecei a ficar mais curioso sobre como realmente funcionava uma balança. Eu sempre ouvi falar que quando a gente coloca uma carga em cima da base, altera a resistência no circuito aqui dentro, e daí essa alteração resulta para a gente num valor aqui em grama, em quilo, né? Mas isso para mim não era o suficiente, eu queria entender realmente como funcionava. Daí eu comecei a ir atrás de alguns sites, comecei a ir atrás de informação e descobri bastante coisa legal, aprendi muita coisa legal nesse processo de pesquisa e eu quero compartilhar isso com vocês. O objetivo desse canal aqui é aprender através do ensino, então eu acredito que transmitindo informação a gente consegue aprender ainda mais. Eu vou deixando ao longo desse vídeo alguns links na descrição, caso vocês queiram pesquisar, queiram ler da fonte, né, de onde eu tirei, e vai ser bem interessante. Eu trouxe essa balança aqui, que é uma que eu já tinha aqui em casa. Para quem não está familiarizado, essa é aquelas balanças de cozinha, tá? As pessoas usam para poder medir quantidade de farinha, né? Então, por exemplo, a pessoa coloca um recipiente aqui em cima, né? No caso, vazio, faz tara ele, né? Ou seja, desconta esse valor do recipiente e depois coloca farinha dentro. E aí mede a quantidade de farinha, por exemplo, para ir num bolo, né? Essa balança aqui está funcionando perfeitamente, tá? Então, vou ligar aqui para mostrar o funcionamento dela. Aí, ó. Sem carga nenhuma, ela tem que mostrar 0 aqui. Perfeito. E quando a gente coloca alguma carga aqui em cima dela, 35 gramas no caso aqui, né? Então, está funcionando perfeitamente. Por outro lado, desligar isso aqui, passar lá para o canto. Essa balança aqui, que é basicamente o mesmo modelo, só que essa aqui tem a capacidade máxima para 5 quilos e essa balança aqui tem capacidade para até 10 quilos, tá? Ela aguenta o dobro aí de peso. Então, aqui, deixa eu só separar a parte, vamos dizer que menos importante, né, que seria a base. Aqui tá o problema dela, tá oxidada, até a tampa que veio aqui, não tá próximo agora, tá oxidado. E os conectores, né, dos polos da pilha estavam oxidados também, eu tive que tirar. Então, esse é o defeito dela, tá funcionando perfeitamente, é só o conector mesmo que estava oxidado. Aí, deixando a base de lado, a gente tem a parte aqui olhando do ponto de vista interno da balança, né? A gente tem a parte do display dela, que é onde mostra as gramas, né, pra gente, que seria essa parte aqui dessa balança, né? Então, essa parte aqui atrás dela é desse jeito. E a gente tem o que vai embaixo dessa base aqui, que é a célula de carga propriamente dita. Essa é a famosa célula de carga, tá? Ao longo desse vídeo, eu vou detalhar o funcionamento desse negocinho aqui e vou mostrar alguns conceitos de eletrônica, vai ser bem interessante. Mas no primeiro momento, o que a gente precisa saber é que a gente tem alguns fios aqui, mas os fios responsáveis pela alimentação da célula de carga aqui, né, da balança, na verdade, né, vão ser esses dois aqui, tá? Esse vermelho e esse preto. Eles que entram em contato com a pilha. No caso, essa balança ela pede duas pilhas de 1,5 V, tá? Então, esse aqui é nossos fios de alimentação, tá? Aqui está a nossa célula de carga, essa pecinha aqui, então é ela que sofre os efeitos da carga que a gente coloca em cima da base, né? Então, quando a gente coloca alguma carga nessa região aqui, a gente está atuando diretamente nesse componente, tá? Que é chamado de célula de carga. Existem outros modelos também. Eu vou deixar uma foto de um outro modelo bem popular que eu consegui encontrar na internet, que a gente acha com bastante facilidade. Mas esse outro modelo ele aguenta mais carga, então eu acredito que ele seja mais indicado para pesar uma pessoa, por exemplo. Você consegue ligar, juntar 4 deles, por exemplo, né? E ter uma capacidade bem elevada. Foi as aplicações que eu vi. Sem enrolar muito, deixa eu soltar esses parafusos aqui. Só para a gente conseguir ter um detalhamento melhor, conseguir ver melhor a célula de carga. Porque a partir de agora a gente vai entrar no conceito, alguns conceitos bem interessantes.
E para todos esses conceitos eu preciso mostrar certinho como que é esse componente aqui. E logo mais eu vou explicar, né, o que são os outros fios aqui também, tá? Então tá aqui. Essa pecinha aqui é a célula de carga, tá? O que que essa pecinha faz? O que que essa célula de carga faz? Isso aqui basicamente é um transdutor. Então, o transdutor tem a função de converter uma grandeza física em um sinal elétrico, tá? Essa grandeza física pode ser temperatura, pressão, intensidade de alguma força, enfim. No caso aqui vai ser a pressão que a gente exerce em cima dessa base aqui. Então, ele converte essa energia mecânica, né? Essa aplicação mecânica, em sinais elétricos, que é isso que a gente vai ver no quadro ali daqui a pouquinho. Então, o que dá para a gente antecipar é que basicamente a gente vai ter dois fios, como eu citei anteriormente, para alimentação. Nós temos dois fios aqui que são para o retorno desse sinal, né? A gente exerce uma pressão em cima da base, quando a célula de carga está alimentada, né, ela retorna um sinal elétrico, tá? Uma coisa que eu tive que aprender durante o processo de pesquisa da balança, de como funciona uma balança, foi sobre o conceito de ponte de Wheatstone. Esse conceito, eu consegui encontrar bastante detalhe dele, consegui encontrar bastante informação na Fundação Newton Braga, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Esse cara é um gênio da eletrônica, ele faz vídeos até hoje aqui, é um brasileiro, então eu recomendo muito que vocês acessem o site dele lá e leiam na íntegra esse conceito de ponte de Wheatstone, que é o que eu vou falar para vocês exatamente agora. Vamos para o quadro. Bom, então aqui a gente tem um circuito. Essa aqui é um circuito, é um desenho básico da ponte de Wheatstone, tá? Aqui em cima a gente tem uma fonte de alimentação que não nos importa agora qual é o valor de tensão dela. Isso não vai prejudicar agora nosso entendimento. E aqui a gente tem uma associação mista de resistores. Por que associação mista? A corrente sai daqui, né? Do lado positivo, né? O sentido convencional é que ela sai do positivo para o negativo. O real é o contrário, mas vamos aqui permanecer no sentido real, né? Ela sai do positivo, vem aqui, e a partir desse ponto, ela se divide em dois, certo? Então, daqui ela se divide em dois, e aí, eu até deixei aberto aqui esse desenho do meio, que eu já vou explicar o que é isso aqui. Então, a partir desse ponto aqui, ela se divide em dois, e seria como se fosse uma associação em série entre esses dois resistores, e como se fosse uma associação em série entre esses outros dois resistores, e é como se eles estivessem em paralelo entre si. Beleza, entendido isso, aqui no meio eu tenho um identificador de corrente zero. Tá? Isso aqui vai ser como se fosse um dispositivo que vai medir para mim a corrente na casa dos microampere, no miliampere, tá? Números bem pequenos mesmo. O meu objetivo é chegar a zero ali, para eu estabilizar essa ponte. E como que eu faço isso? Vejam que eu chamei meus resistores de R1, R2, R3 e RX, como se eu quisesse descobrir o valor desse RX aqui. Esse R3, por sua vez, ele tem que ser um resistor variável, tá? Ele tem que ser variável, como por exemplo um trimpote, como por exemplo um potenciômetro, tá? São dispositivos que conseguem variar a sua resistência. E qual que é o meu objetivo com isso? Os valores de R1 e R2, tá? Eles vão ser valores fixos, beleza? Rx é o valor que eu quero descobrir, então, no caso, a gente teria essa relação aqui. R1 igual a R2, e R3 teria que ser igual a Rx. Fazendo isso, a minha corrente aqui nesse centro seria zero, tá? Então, aqui no meio, o meu I seria zero. Quando acontece isso, a gente diz que a ponte está em equilíbrio. Dessa relação aqui, a gente pode tirar outra coisa. R1 vezes Rx, que é 1 vezes, tá? Tem que ser igual a R3 vezes R2. Então é por isso que eu tenho que ter esse R3 aqui variável. Ele tem que ter a possibilidade de conseguir modificar ele, porque daí eu consigo atingir o equilíbrio aqui nessa ponte, tá?
Então, dependendo do valor que eu coloco aqui em Rx, eu altero o meu R3, altero manualmente, por assim dizer, de modo que ele consiga atingir o mesmo valor que o meu Rx, né, como essa equaçãozinha aqui, e daí eu consigo adquirir o equilíbrio da ponte, que é quando a corrente nesse ponto aqui, ó, nesses dois pontos, é igual a zero. Deixa eu destacar isso aqui, vou colocar isso aqui como ponto A, não, melhor, vou colocar como ponto B, e aqui como ponto A. Então, o equilíbrio da ponte é quando a diferença aqui, né, esses dois pontos aqui, tem a corrente passando por elas igual a zero. E, novamente, eu consigo isso alterando aqui o meu valor de R3, que é variável. Colocando isso em uma aplicação prática, então eu substituí os valores que estavam aqui anteriormente, né, R1, R2, o R3 eu deixei sem nada, e aqui o RX, né. Então, meu R1 está como 20 ohms, R2 10 ohms, o RX agora está como 30 ohms. Eu quero saber quanto que a minha resistência variável teria que ser para poder cumprir essa relação aqui, né? Essa equaçãozinha aqui em cima. Bom, se R1 vezes RX é igual a R2, né, vezes R3, ou o contrário, né, R2 vezes R3, quanto que teria que ser meu R3 ali em cima? Se 20 vezes 30 é igual a 600 ohms, então que número que vezes ele daria os mesmos 600 ohms aqui? 60 ohms. Então, fazendo isso, ajustando o meu potenciômetro, ou seja lá o que for, para esse valor de 60 ohms, novamente eu cheguei no equilíbrio aqui da ponte. Ou seja, esse ponto aqui tem corrente igual a zero. Por que isso aqui é importante? Essa forma que os resistores estão associados, ela serve para a gente conseguir mais precisão na medida de uma resistência, tá? Então, por exemplo, aqui estava Rx antes, eu conseguiria mais precisão para medir esse valor de Rx, porque como eu altero aqui eu consigo alterar essa resistência aqui de cima, eu consigo manter o equilíbrio aqui, então não tem interferência dessa corrente, e desse modo, mesmo que eu altere um resistor, eu consigo que os outros resistores que estão em equilíbrio compensem essa resistência que foi alterada. Então ele serve, por isso que a gente busca o equilíbrio da ponte, para sempre manter o valor o mais puro possível, por assim dizer, né? O mais fiel ao que é na realidade. Então ele serve justamente para isso. Essa ponte serve, esse equilíbrio todo serve para a gente conseguir essa precisão na medida de alguns valores, tá? E de modo que um resistor compense o outro. Então, toda aquela parte conceitual da ponte de Wheatstone serviu para a gente chegar de fato a entender o que é a célula de carga e para que funciona cada fiozinho daquele que eu mostrei no começo do vídeo, que inclusive está aqui, como vocês podem ver. Então, essa célula de carga e seus fiozinhos, eu trouxe esse conceito aqui da célula de carga aqui para o quadro para a gente entender o que é cada fiozinho, tá bom? Primeira coisa que a gente pode notar, a ponte de Wheatstone que eu expliquei para vocês está aqui, tá? Ela é a nossa célula de carga. E aqui a gente tem 4 fios. É importante observar o sentido da corrente. Então, na linha vermelha e nessa linha preta, a corrente está entrando no meu circuito. E nessa linha azul e nessa última linha preta, ele está saindo do meu circuito. Tá? Isso é importante de entender logo de cara. O segundo ponto, que vocês separarem, eu mantive o mesmo desenho das outras explicações. A alimentação, inclusive, está entrando no mesmo ponto, só que no outro desenho eu trouxe a alimentação para cá, e nesse desenho eu trouxe a alimentação para esse lado, mas não deixa de ser alimentação, tá? E nesse ponto aqui, eu apaguei aquele indicador de zero ali da corrente, mas se eu fosse colocar ele, seria nessa mesma posição que estava antes. Vamos por partes, então. Qual que é a minha alimentação? Deixa eu tentar cobrir essa luz aqui. Aqui em cima, eu tenho os 3 volts, tá, de corrente contínua das minhas duas baterias de 1,5 volt, e nessa linha preta aqui eu tenho a parte negativa, né, que seria o 0 volts, né, para causar minha diferença de potencial de 3 volts aqui. Então essa é a alimentação do meu circuito, é isso que eu vou jogar para dentro dele. E é agora que a ponte de Wheatstone começa a fazer mais sentido na prática, numa aplicação real. Lembra que eu comentei do conceito da gente sempre buscar o equilíbrio aqui nesse trecho, né, nesses dois pontos aqui, né, buscando sempre a corrente zero, por meio da alteração dos valores de resistência desses dois resistores aqui? Então, agora as coisas começam a fazer mais sentido.
Supondo que o ponto de equilíbrio aqui seja zero, né? Eu tinha colocado aquele medidor nesse lugar aqui antes. Deixa eu até desenhar ele aqui só para vocês não se esquecerem do medidor. Aqui. Então, vamos supor que no ponto de repouso ele esteja medindo zero ali, tá? Quando ele sofre deformação, ou seja, quando eu altero a resistência do meu circuito, lembra que lá no começo eu comentei que o conceito da célula de carga é que a gente altera a resistência dele através da pressão, né, um transdutor, que muda uma grandeza física em uma grandeza elétrica, por assim dizer. Então, quando eu altero uma resistência aqui, eu estou tirando essa ponte do equilíbrio. Ou seja, eu vou ter um valor aqui de corrente, não vai ser zero mais, vai ser maior que zero. E aí entram em cena os meus outros dois fios, o azul aqui em cima e o outro preto, que seria o meu retorno. Olha o sentido da corrente aqui, ó, é o retorno. Ou seja, para qualquer valor diferente de zero aqui, eu vou ter um retorno, né, em milivolts, e através de uma conversão, naquela plaquinha que eu já mostrei para vocês no começo, eu vou ter esse valor em quilo, tá? Então, olha que legal. A minha balança, aqui, ó, a minha balança vazia, deixa eu ligar ela. Aqui, ó. Ela sem nada em cima, agora alterei a posição dela aqui, mas ela sem nada em cima, tá marcado zero. Ou seja, eu não tô recebendo nenhuma alteração aqui nas resistências, então meu retorno vai ser zero. Quando eu faço alguma pressão aqui em cima, coloco alguma carga, eu altero a resistência, portanto eu altero o equilíbrio da ponte, tiro ela de zero. Desse modo, meu retorno vai ser diferente que zero, maior que zero. E esse valor é convertido, então eu vou ter esse valor em quilo. Ou em grama, né? No caso é grama. Aqui nesse desenho eu ilustrei que esse valor pode oscilar de 0 a 20 milivolts, tá? Mas isso não é, pode ser de 4 milivolts a 20 milivolts, enfim, isso varia. Mas o conceito é esse. O zero seria o meu estágio de repouso da balança, é quando a balança está sem nada em cima, e o 20 milivolts seria a capacidade máxima da balança. Vamos supor que essa balança aqui de 5 quilos, por exemplo, né? Uma balança com capacidade de 5 quilos. Quando eu coloco algum objeto de 5 quilos, que é o máximo dela, ela vai me devolver 20 milivolts, que vai ser convertido, né, para então ser transformado em grama. Mas André, então é só eu ligar 4 resistores, esses que você está mostrando na tela aí para mim, dessa forma que você ilustrou no desenho, que daí eu vou ter uma balança. É só isso, é só ligar 4 resistores. Na verdade, não é bem assim, né? Alguns desses resistores, na verdade, numa balança real, não são resistores, são sensores de pressão, que eu vou especificar um pouquinho melhor para vocês mais adiante. Então eu vou redesenhar isso aqui para vocês entenderem como que esses sensores de pressão ficam associados nesse circuito aqui. Então é dessa forma que esses resistores eles ficam, né? Esses resistores não, esses sensores de pressão, melhor dizendo, se encontram no circuito. São essas duas coisinhas lindas que eu desenhei aqui e obviamente eu vou deixar uma foto na tela porque eu não tenho um desse aqui e só pelo desenho fica meio difícil de entender, né? Mas entendam o seguinte, o nome desse sensor é strain gauge. Eu coloquei aqui, chamei de strain gauge 1 e strain gauge 2, tá? Só pra gente entender. Nesse caso, é chamado de associação de strain gauges de meia ponte, porque eu só estou usando 2 deles. Tem como fazer de ponte completa também, né? A gente usa 4. Mas eu peguei um exemplo aqui, uma situação em que nós temos 2 desse dentro da nossa célula de carga. Esse sensorzinho aqui, ele tem uma resistência muito sensível, então qualquer deformação que ele sofre, qualquer coisa assim de escala minúscula, ele sofre alteração na resistência, tá? Então, lembra que lá no começo eu falei sobre alteração de resistência, sobre alterar com potenciômetro manualmente, e aquele monte de coisa? Então, esses sensores, melhor dizendo, substituem esses resistores, mas também não deixam de ser dispositivos, né? Componentes que alteram a sua resistência, então mantém o princípio da ponte de Wheatstone. Agora faz muito mais sentido, né? Toda vez que vocês verem uma balancinha dessa aqui, vocês vão entender como é que funcionam as interações entre os componentes, entre o sensor de pressão, né? Como que funciona a célula de carga como um todo e como que isso aqui acontece. Como que a gente tem esse valor em grama, né? E como que essa carga causa distorção aqui dentro a ponto de gerar uma diferença de resistência que gera uma alteração na corrente, que daí traz para a gente um retorno que é convertido em uma grandeza de peso, né?
no caso, em grama. E, como prometido no começo do vídeo, tá aqui aquela outra balança que vocês viram toda desmontada no começo do vídeo, aquela que eu usei para mostrar a célula de carga, tá aqui agora consertada, 100% funcionando.